Flávio consegue, não, gente? A gravação foi iniciada pelo Flávio, ele já escutou. Professor Nancy, we're starting to, and now I will speak in Portuguese here, presenting you, and after that I will give you the word, okay? Okay. Ok. Sejam bem-vindos e bem-vindos ao 12º colóquio do Grupo de Pesquisa em Religião e Cultura, Religião Vivida e Ciência da Religião, do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Religião da PUC Minas. É um grande prazer estar aqui nesse evento hoje com vocês. Antes da gente iniciar propriamente dito, né, gostaria de deixar claro, destacando a todos, todas e todos, que essa sessão está sendo gravada, né? Nesse momento, nós vamos ter a conferência de abertura com a professora Nancy Emmerman, da Boston University, com o tema Religião Vivida, Definições, Fronteiras e Perspectivas. Ela vai fazer a apresentação dela em inglês e eu vou fazer a tradução consecutiva, ok? A professora Nancy Emmerman é professora emérita de Sociologia da Religião, né, tendo atuado como presidente do departamento e reitora associada de Ciências Sociais. A sua pesquisa mais recente, publicada em seu livro editado, mais recente, Everyday Religion, Observing Modern Religion Lives. E o seu livro, em 2013, Sacred Stories, Spirit Tribes, Find Religion in Everyday Life. Explorou as formas como a religião e a espiritualidade fazem parte do mundo cotidiano, do trabalho, do lar, da saúde e da vida pública. Após essa pesquisa, ela articulou um convite para repensar a religião, com base em teorias sociológicas da prática e um conjunto de pesquisas sobre a religião vivida, motivo pelo qual ela se encontra aqui conosco, né? No seu livro Studying Live Religion, Context and Practices, que foi publicado pela New York Universe Press em 2021. As pesquisas anteriores da professora Emmerman se concentraram em movimentos religiosos, conservadores e em organizações religiosas americanas e suas redes de provisão social. Depois da apresentação dela, as perguntas deverão ser feitas com a ferramenta do Teams, de levantar a mão, né? E serão orais. Como elas vão ser traduzidas para a gente, se a pergunta for muito extensa, a gente pede uma pausa no decorrer da pergunta para eu fazer a tradução aos poucos, para não ficar muito extensa. Ok? Professor Emmerman, the floor is yours. Wonderful. Are we good with sound and PowerPoint and all the technical? Yes, everything is okay. Good. Let me tell them what you said. She's asking. Ela está perguntando, né, se está tudo certo tecnicamente falando, está tudo ok. Podemos continuar. We can go. Good. Well, as you've heard in the introduction, as some of you may know, I've been studying lived religion and advocating for a number of years that we should think about religion not just as a category on a survey, but as something people do, that is, as a social practice. That's often referred to as lived religion. So I'm really glad to be with you in this conference to continue that conversation. Como alguns de vocês devem saber, venho defendendo há vários anos a ideia de que devemos pensar na religião não como uma categoria em uma pesquisa, mas como algo que as pessoas praticam, ou seja, como uma prática social. Isso é frequentemente chamado de religião vivida. Sinto-me muito honrada por estar com vocês nessa conferência para dar continuidade a essa conversa. What I want to suggest in this talk is something of why I think work like yours is especially important. What difference can this kind of change in research approach make? I think it makes a difference even beyond the academy, because no part of society is untouched by religious beliefs and practices. No social policy is untouched by religious identities, and how we understand
what people are doing when they do religion has implications for everything from public policy to everyday relationships. O que eu gostaria de dizer nessa palestra é um pouco do motivo pelo qual eu acho que um trabalho como o de vocês é importante. Qual a diferença que essa mudança na abordagem de pesquisa pode fazer? Eu realmente acredito que ela faz diferença até mesmo fora da academia, porque nenhum setor da sociedade é intocado por crenças e práticas religiosas. Nenhuma política social deixa de ser afetada pelas identidades religiosas. A maneira como entendemos que as pessoas estão fazendo quando praticam religião tem implicações em tudo, desde políticas públicas até os relacionamentos cotidianos. So this talk is going to first outline the reasons we need new perspectives, and go on to explain what I mean by studying religion as a social practice. Then I'll elaborate on the depth of understanding that's possible by assessing the multiple dimensions of the practices we observe. But I will also emphasize the importance of placing those practices in cultural context and in the context of structural power that surround and shape them. Portanto, nessa palestra, em primeiro lugar, descreverei os motivos pelos quais precisamos de novas perspectivas e explicarei o que eu quero dizer com estudar religião como uma prática social. Em seguida, eu vou falar sobre a profundidade do entendimento que é possível avaliar as múltiplas dimensões das práticas que observamos, mas também eu quero enfatizar a importância de colocar nas práticas do contexto cultural e nos contextos de poder estrutural que as cercam e que as moldam. Arguing for change in perspective implies, of course, that existing perspectives are in some way flawed or incomplete, which is exactly what I think is true. At its core, the problem with many current perspectives is that everyone, scholars, religious leaders, policymakers, have taken secularization as a given. The evidence does, after all, seem overwhelming. Fewer people say they have a religious affiliation. Fewer say they believe in unpopular things like hell or abide by unpopular sexual rules. And fewer show up at weekly services. Note, however, the cultural limits of those indicators. Argumentar em favor de uma mudança de perspectiva, obviamente, está implícito que as perspectivas existentes são, de alguma forma, falhas ou incompletas, que é, por assim dizer, exatamente o que eu acho que é verdade. Em sua essência, o problema com muitas perspectivas atuais é que todos os acadêmicos, líderes religiosos, formuladores de políticas consideram a secularização como um dado adquirido. As evidências parecem esmagadoras. Cada vez menos pessoas dizem ter uma filiação religiosa. Menos pessoas dizem que acreditam em coisas impopulares como inferno ou seguem regras sexuais impopulares. E menos pessoas comparecem aos cultos semanais. Observe, entretanto, os limites culturais desses indicadores. Religious affiliation, for example, can be simply a measure of a sense of ethnic or national belonging, not an actual set of activities or beliefs. What we have learned over the last generation is that these identifications are often for the convenience of people who want to sort out populations into governable segments or categories on a survey. Colonial powers needed to name the differences so that they could co-opt religious authority. More recently, academics and policymakers use broad religious identities, boxes on a survey, as substitutes for understanding the complexity of the social worlds they're trying to understand. A filiação religiosa, por exemplo, pode ser simplesmente uma medida do senso de pertencimento étnico ou nacional, não um conjunto real de atividades ou crenças. O que aprendemos na última geração também é que essas identificações geralmente são para a conveniência das pessoas que querem classificar as populações em segmentos ou categorias governáveis em uma pesquisa.
As potências coloniais precisavam nomear as diferenças para que pudessem cooptar a autoridade religiosa. Mais recentemente, acadêmicos e formuladores de políticas usam identidades religiosas amplas, caixas em uma pesquisa, como substitutos para a compreensão das complexidades dos mundos sociais que estão tentando entender. Governmental and territorial sorting is somewhat less the case in my country, in the US, since we don't even ask about religion on our federal census. But religious categories, including denominational labels, have long helped us in our own social sorting. Catholics into the cities, Pentecostals on the margins, Episcopalians in the best neighborhoods. A classificação governamental e territorial é um pouco menor nos Estados Unidos, pois nem sequer perguntando sobre religião em nosso serviço de recenseamento. As categorias religiosas, incluindo rótulos confessionais, há muito tempo nos ajudam em nossa própria classificação social. Católicos nas cidades, pentecostais nas margens episcopais, nos melhores bairros. All of that is less the case today than it was in the past. Non-affiliation, that is dropping out, if you will, does tell us something when we see that fewer people are willing to pick one of those labels for themselves. It's just not clear that it tells us that religion itself is disappearing. Mas isso é tudo muito menos comum hoje do que era no passado. A não afiliação religiosa nos diz algo quando vemos que menos pessoas estão dispostas a escolher um rótulo para si mesmas. Só não está totalmente claro se isso vai realmente fazer com que desapareça a religião. But what about attendance as a measure? It is an important one, since actual contact with religious communities is a really strong predictor of all sorts of other social and political effects. In fact, when you see a study that talks about religion effects, it's highly possible those effects stem from participation. E quanto à assiduidade nos cultos, né? Essa é uma medida importante, pois o contato real com uma comunidade religiosa é um indicador muito forte de que todos os tipos de outros efeitos sociais e políticos. De fato, sempre que você vê um estudo que fala sobre efeitos da religião, é muito possível que esses efeitos sejam decorrentes da participação. In the US, for example, people who attend services regularly are generally healthier and happier and better citizens of their communities, not because of what they believe or how faithfully they engage in religious practices, but simply because they're part of a moral community. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas que frequentam os cultos regularmente são, em geral, mais saudáveis, mais felizes e melhores cidadãos em suas comunidades. Não por causa do que acreditam, da fidelidade com que se envolvem em práticas religiosas, mas simplesmente porque fazem parte de uma comunidade moral. Those communities, congregations, parishes, synagogues, mosques, are places where moral formation takes place through stories and messages and exemplars. It's also where people make connections that mobilize for activism and service. Essas comunidades, congregações, paróquias, sinagogas, mesquitas, são locais onde que a formação moral ocorre por meio de histórias, mensagens e exemplos. É também onde as pessoas fazem conexões que mobilizam para o ativismo e o serviço. But even this powerful measure of social participation assumes that the heart of religious attachment centers on weekly worship services. That's not a bad assessment in itself, but think of all that it misses. Prayer groups, healing ceremonies, yoga meditation groups, not to mention YouTube and blogs. Mas até mesmo essa poderosa medida de participação social pressupõe que o cerne do apego religioso se concentre nos cultos semanais. Não é uma avaliação ruim em si, mas pense que tudo que ela deixa de fora, grupos de oração, cerimônias de cura, grupos de meditação, yoga, sem falar no YouTube e nos blogs.
In the past, worship attendance was usually the gateway to many, if not most, other religious activities. But it's not at all clear that is still the case. And the last 3 years have really upended the meaning of weekly service attendance when we had to be separated due to the COVID outbreak. Passada a frequência dos cultos era geralmente a porta de entrada para muitas pessoas, se não a maioria das outras atividades religiosas. Mas não está claro se isso ainda acontece. E os últimos 3 anos mudaram completamente o significado da frequência semanal dos cultos, particularmente depois das questões relacionadas ao Covid-19. And what about belief? In his famous 1960s book, The Sacred Canopy, Peter Berger articulated what many scholars had been arguing for a couple of centuries, that modern men were more likely to believe that science could solve the mysteries of the universe than to think that the divine was intervening to make things happen. E ainda a crença, e ainda a questão da crença. Em seu famoso livro da década de 1960, The Sacred Canopy, de Peter Berger, articulou que os estudiosos vinham argumentando há alguns séculos que os homens modernos eram mais propensos a acreditar que a ciência poderia resolver os mistérios do universo do que pensar que o divino estava intervindo para fazer as coisas acontecerem. That supposed incompatibility of science and religion has been widely debunked, but it still lives on among a segment of scientists and the public. What seems much more likely is that most modern people are nearly as likely as ever to believe in something, even if that something is no longer neatly defined by official religious dogma. Essa suposta incompatibilidade entre ciência e religião foi amplamente desmentida. Embora continue viva entre um segmento de cientistas e o público, o que parece mais provável é que as pessoas modernas estão mais propensas do que nunca a acreditar em alguma coisa, mesmo que essa coisa não seja mais bem definida por um dogma oficial. What all of these issues should make clear is that social scientists have too often drawn universal conclusions from a set of flawed measures that themselves only make sense within particular limited contexts. O que todas essas questões devem deixar claro é que os cientistas sociais têm com muita frequência tirado conclusões universais a partir de um conjunto de medidas falhas, que, por sua vez, só fazem sentido em contextos específicos e limitados. Decline in service attendance only matters when that's the way people are expected to show their religiosity. Decline in dogma only matters if the culture in question has been characterized by widespread shared beliefs. Decline in affiliation only makes sense when the categories themselves have been significant in identifying groups in a population. Decline in membership only makes sense when joining an organized group is how people do religion. O declínio da frequência aos cultos só é importante quando se espera que as pessoas demonstrem sua religiosidade dessa forma. O declínio do dogma só é importante se a cultura em questão for caracterizada por crenças amplamente compartilhadas. O declínio na afiliação só faz sentido quando as próprias categorias foram significativas na identificação de grupos e uma população. O declínio na afiliação só faz sentido quando a adesão a um grupo organizado é a forma como as pessoas praticam a sua religião. In short, too much of what social scientists, policymakers, and religious leaders think they know about religion is limited by the context in which most of the research has been done. Em resumo, muito do que os cientistas sociais, os formuladores de políticas e os líderes religiosos acham que sabem sobre religião é limitado pelo contexto em que a maior parte da pesquisa foi feita. Even the supposed counter story to decline, that is, the rise of spirituality, is just as much a global North story. I'm going to cut a bit here. Ok? So go ahead. Ok. Ah,
you want me just to translate just the spirit? Just the first sentence. Ah, ok. Mesmo a suposta história contrária ao declínio, ascensão e espiritualidade é igualmente uma história do norte global. That story, too, depends on context. It largely assumes that the people who inhabit that spiritual milieu are free to shop to put together whatever practices they choose. Essa história também depende do contexto. Ela pressupõe em grande parte que as pessoas que habitam esse meio espiritual são livres para comprar e montar as práticas que eles quiserem. As I argue in studying lived religion, then, both our way of seeing religion and our way of imagining its decline or transformation are shaped by the particular context in which we live and work. The secularization story and the spirituality story are both very much a story of the North Atlantic region. What I'll suggest shortly are even further questions about how our understanding of context is critical to what we know about lived religious practice. Como argumento em Studying Lived Religion, estudando a religião vivida, tanto nossa maneira de ver a religião quanto a nossa maneira de imaginar o seu declínio ou transformação são moldadas pelo contexto específico em que vivemos e trabalhamos. A história da secularização e a história da espiritualidade são, em grande parte, uma história da religião do Atlântico Norte. O que eu vou sugerir em breve são outras questões sobre como nossa compreensão dos contextos é fundamental para o que sabemos sobre a prática religiosa vivida. All of these are reasons why research like yours is so essential. Colleagues who live and work outside the dominant North Atlantic region have increasingly forced people like me to rethink how we understand religion. And that rethinking has borne enormous fruit over the last generation. The volume of exciting new scholarship emerging now is frankly overwhelming. And it is that new scholarship to which I've tried to contribute a new theoretical frame. Todos esses são motivos pelos quais pesquisas como a de vocês são tão importantes. Colegas que vivem e trabalham fora do mundo dominante do Atlântico Norte têm forçado cada vez mais pessoas como eu a repensar a forma como entendemos a religião. E esse repensar tem gerado enormes frutos na última geração. O volume de novos e empolgantes estudos que estão surgindo agora é francamente avassalador. E é para esses novos estudos que tentei contribuir com uma nova estrutura teórica. That frame is based on understanding lived religion as a practice, that is, as something people do. When a sociologist says that religion is a practice, it means that a person is engaged in a pattern of activity that other people recognize, and that because there is this mutual recognition, people know how the script is supposed to go and what they are supposed to do in return. Essa estrutura se baseia na compreensão da religião vivida como uma prática, ou seja, como algo que as pessoas fazem. Quando um sociólogo diz que a religião é uma prática, isso significa que uma pessoa está envolvida em um padrão de atividade que outras pessoas reconhecem. E que, por haver esse reconhecimento mútuo, as pessoas sabem como o roteiro deve ser e o que devem fazer em troca. That recognition comes from a kind of cognitive process that sorts things out and allows us to respond without even stopping to think about it. We just know. And that knowledge is as much in our bones as in our heads, as much a product of habits as of critical reflection. Recognizing that something is religious and what that means for how we respond to it, then, is something that comes to us already pre-packaged, and therefore esse reconhecimento vem de um processo cognitivo de classificação que nos permite responder sem sequer parar de pensar. Nós simplesmente sabemos. Esse conhecimento está nos nossos ossos.
quanto nas nossas cabeças. É tanto um produto de hábitos quanto de reflexão crítica. Reconhecer que algo é religioso e o que isso significa para a forma como reagimos, é então algo que chega para nós já pré-estabelecido, pré-embalado, portanto, limitado. Your microphone is mute. For some reason, you muted Okay. it. Okay. Good. Okay. Okay. That constraint is not totally as a case. There's also room to improvise. That is, these social patterns that organize our thinking and create our responses have an effect on us, but they're not completely fixed. We still have freedom and agency to act in new ways. Yeah, just a second, please. I think that I lost the part you were talking when you freeze. Pessoal, só um minutinho que but you're going to say, but not totally so. Okay. The patterns that come to us are not totally fixed. There are social patterns that organize our thinking and create our responses, but we still have freedom and agency to act in new ways. Ok. Mas não é totalmente assim. Também há espaço para improvisar. Ou seja, esses padrões sociais que organizam nosso pensamento e criam nossas respostas têm um efeito sobre nós, mas não totalmente fixos. Ainda temos a liberdade de agir de novas maneiras. One of the reasons that we recognize an action as a religious action is because it has some relationship to a spiritual or transcendent dimension of reality, either directly or indirectly, either immediately experienced or packaged by institutions and traditions. Uma das razões pelas quais reconhecemos uma ação como uma ação religiosa é porque ela tem alguma relação com a dimensão espiritual ou transcendente da realidade, direta ou indiretamente, imediatamente experimentada ou embalada por instituições e tradições. Spiritual reality may or may not be personified as a deity. It often is, but we know that many of the world's religious traditions are oriented to spirits and spiritual realms that may not be named or personified. Likewise, a spiritual reality may or may not be seen as powerful or intervening in life or salvific. It mostly is, but asking for assistance from the divine is not the only reason people are in relationship with a spiritual reality. A realidade espiritual pode ou não ser personificada como uma divindade. Muitas vezes mas sabemos que muitas das tradições religiosas do mundo são orientadas para espíritos e reinos espirituais que podem ou não ser nomeados ou personificados. Da mesma forma, uma realidade espiritual pode ou não ser vista como poderosa, intervencionista ou salvadora. Na maioria das vezes mas pedir ajuda não é a única razão pela qual as pessoas se relacionam com uma realidade espiritual. It's also important to remember that these religious social practices happen along several dimensions of variation. They may or may not happen in organized religious settings or according to set religious rules. They may or may not mean having an ecstatic otherworldly experience. They may seem intensely personal or something much more nominal. Também é importante lembrar que essas práticas sociais religiosas ocorrem em várias dimensões distintas. Elas podem ou não podem acontecer em ambientes religiosos organizados ou de acordo com as regras religiosas estabelecidas. Elas podem ou não significar experiências táticas de outro mundo. Elas podem parecer intensamente pessoais ou algo muito mais nominal. In other words, people participate in all sorts of activities that may be recognized by themselves or by analysts as religious. When it's by themselves, we talk about that as emic. By analysts, we talk about it as etic. And we can call those religious even if they don't fit an official picture of proper religion.
Em outras palavras, as pessoas participam de todos os tipos de atividades que podem ser reconhecidas por elas mesmas ou por analísticas como religiosas, mesmo que não se encaixe em uma religião oficial, de religião adequada. Acredito que os estudantes da prática religiosa estarão bem servidos se adotarem as abordagens êmicas e éticas, porque quando ela fala dos analistas, por elas mesmas, são êmicas, e quando ela fala por analistas, elas são éticas. O que passa por religião nas avaliações cotidianas é importante, mas também são coisas que têm uma semelhança familiar com a religião, mas não foram nomeadas como tal. We need to remember then that people may interact with proper religion in ways that vary tremendously, from habitual actions to exciting or prophetic new ideas, from everyday rituals to the services organized by parishes or other religious organizations, from intense personal commitment to simple identification with a tradition. The first challenge in understanding the religious things people do is to think about the really broad range of things that encompasses. A gente tem que lembrar, então, que as pessoas podem interagir com a religião propriamente dita, de maneiras que variam enormemente, de ações habituais e novas ideias empolgantes ou proféticas, de rituais cotidianos a serviços organizados por paróquias e outras organizações religiosas, de intenso compromisso pessoal a simples identificação com a tradição. O primeiro desafio para entender as coisas religiosas que as pessoas fazem é pensar sobre a gama realmente ampla de coisas que isso abrange. I'm skipping a bit here. Once having established a more capacious definition for our exploration of religion, we can begin to take seriously that religious practices, like all social practices, are multidimensional social actions that need to be studied as such. Digging deeper to understand what people are doing when they live their religion allows you to ask important new questions. Uma vez que a gente estabeleça uma definição mais ampla para a nossa análise da religião, podemos começar a levar a sério o fato de que as práticas religiosas, como todas as práticas sociais, são ações sociais multidimensionais e precisam ser estudadas como tal. Aprofundar-se para entender o que as pessoas estão fazendo quando vivem sua religião permite que você faça novas perguntas importantes. And again, skipping, the dimensions I've been pointing to in my work encompass materiality, emotion, and embodiment. Also embedded in our actions are elements of moral judgment, aesthetic sensibilities, and a narrative arc that shapes the action. As dimensões que mencionei em meu trabalho abrangem a materialidade, a emoção e a incorporação. Também estão incorporados em nossas ações elementos de julgamento moral, sensibilidades estéticas e um arco narrativo que molda a ação. As I briefly describe each of these dimensions, it should become clear just how important your work is to the necessary continuation and expanding of our horizons. Como eu descrevi brevemente anteriormente, cada uma dessas dimensões deve ficar bem claro quanto o seu trabalho é importante para a necessária continuação da expansão desses horizontes. Attention to the materiality of religious practice is essential as we seek to understand everything that extends beyond the domain of belief and official doctrine. The physical spaces and objects that of both everyday and formal practice are part and parcel of what we do. Lived religion involves the buildings and statues and vestments and prayer cards and sacred herbs or holy places that are present and employed in religious action. Atenção a cada um desses aspectos da prática religiosa vivida tornou-se mais clara à medida que os cientistas sociais expandiram seus horizontes para incluir lugares e populações além da Europa e da América do Norte. Ao descrever brevemente cada uma dessas dimensões, deve ficar bem claro quanto o seu trabalho é importante. You may or may not believe. Please.
I will translate it again because it's not correct here. A atenção para a materialidade da prática religiosa é essencial, porque ficou... it was wrong, the text here. I'm doing again. A atenção para a materialidade of religious practice, da prática religiosa é essencial quando nós procuramos entender tudo que tem a ver com o domínio da religião, da oficina, da doutrina oficial. Os espaços físicos, os objetos do dia a dia, né, como as práticas formais, do que a gente chama, do que a gente faz. A religião vivida envolve prédios, estátuas, vestimentas, ervas sagradas, né, lugares sagrados, e estão presentes envolvidos no ato da religião. You can go. You may or may not believe that any of those things are inherently spiritual or magical, but they are part of the experience of the people who use them. It matters that prayer happens in a particular place, for example, and political battles are often fought over religious symbols that are present in physical places. Just how should sacred places and objects be protected? Talvez você acredite ou não que qualquer uma dessas coisas seja inerentemente espiritual ou mágica, mas elas fazem parte da experiência daqueles que as utilizam. É importante que a oração aconteça em um determinado lugar, por exemplo, e as batalhas políticas são frequentemente travadas por causa de símbolos religiosos que estão presentes em lugares físicos, como os lugares e objetos sagrados devem ser protegidos, se é que devem ser protegidos. What about embodiment? It was feminist scholars who led the push to pay attention to the flesh and blood of experience and interaction, often pointing to physical expressions of power and powerlessness. What we see and hear and smell and touch and how we move in space is integral to religious experience. E a corporificação? Foram as acadêmicas feministas que lideraram o esforço para prestar atenção à carne e ao sangue da experiência e da interação, muitas vezes apontando para expressões físicas de poder e impotência. O que vemos, ouvimos, cheiramos e tocamos, como nos movemos no espaço, é parte integrante da experiência religiosa. Traditions, of course, vary in how much attention they pay to bodies and movement. But even the apparently most staid of the Presbyterians I worship with, even when they are on Zoom, are still embodied persons engaged in ritual religious action. How bodies are present in the world enacts relationships to the community and the tradition. And throughout the world, those bodily presentations, especially by women, are matters for public debate and legal challenge. As tradições, claro, variam em relação à atenção que dão aos corpos e aos movimentos, mas até mesmo os presbiterianos, aparentemente mais sérios, com os quais eu celebro, mesmo quando estão online, ainda são pessoas corporificadas e envolvidas em ações religiosas rituais. A forma como os corpos estão presentes no mundo encena relacionamentos com a comunidade e a tradição. Em todo o mundo, essas apresentações corporais, especialmente por parte das mulheres, são assunto para debate público e desafios legais. Emotion is often less visible in religious action, but is no less a part of what we need to be observing. What feelings do we expect to see expressed? Which ones surprise us? How do religious actions evoke and mediate feelings? When is there dancing in the street, and when are there cries of mourning? And how does religious tradition evoke and channel the emotions of everyday life? A emoção geralmente é menos visível na ação religiosa, mas não é uma parte menos importante do que precisamos observar. Que sentimentos esperamos ver expressos e quais nos surpreendem? Como as ações religiosas evocam e mediam os sentimentos? Quando
a dança na rua e a gritos de luto? E de que forma a tradição religiosa evoca e canaliza as emoções na vida cotidiana? Perhaps less noted, even uh, even if it's far from invisible, are the moral and aesthetic dimensions of practice. Whether they can talk about it or not, the things people choose to do are attractive to them, aesthetically pleasing. And their sense of religious beauty is shaped by the culture in which they live. Likewise, the things they avoid, at least in part, are things that they experience as ugly or repulsive or just dull. Talvez ainda menos notadas, mesmo que de longe serem visíveis, são as dimensões morais e estéticas da prática, que possam falar sobre isso ou não. As coisas que as pessoas escolhem fazer são atraentes para elas, e esteticamente agradáveis. E o seu centro de beleza religiosa é moldado pela cultura em que vivem. Da mesma forma, as coisas que elas evitam são, pelo menos em parte, coisas sentidas como feitas, repulsivas ou simplesmente sem graça. In fact, creating things of beauty is often an act of religious devotion, and it pays to notice what people do to surround themselves with sights and sounds they experience as spiritually uplifting. And how do communities construct buildings and objects they hope will be part of and contribute to the culture around them? De fato, a criação de objetos de beleza é muitas vezes um ato de devoção religiosa, e vale a pena observar o que as pessoas fazem para cercar de imagens e som o que consideram espiritualmente edificante, e como as comunidades constroem edifícios, objetos que esperam que façam parte da cultura ao seu redor e contribuam para ela. Certainly not novel or revolutionary to note that religious action is intertwined with morality. It carries moral messages about how people should live. There are explicit teachings contained in sacred texts and sermons, and often there's a claim that all moral guidelines are matters of divine command, and that sometimes creates complications for public policy. Certamente não é novidade ou revolucionário notar que essa ação religiosa está entrelaçada com a moralidade. Ela traz mensagens morais sobre como as pessoas devem viver. Há ensinamentos explícitos contidos em textos sagrados e sermões, e muitas vezes há uma alegação de que todas as diretrizes morais são questões de comando divino, com todas as complicações que isso pode criar para os debates sobre as políticas públicas. There are also implicit messages in religious communities about how to live. Messages in the things celebrated or mourned or condemned. Those messages are powerful in reinforcing good behavior as well. Mas também há mensagens implícitas presentes nas comunidades religiosas e em seus hábitos. Mensagens das coisas celebradas, lamentadas, condenadas. Essas mensagens também são poderosas para reforçar o bom comportamento. Religious action often does all of this by way of the stories it tells. Actions themselves tell a story about who we are and who the divine is and how we think about divine action in the world. Acts of mercy and compassion tell unspoken stories both about us and about divine presence. A religiosa geralmente faz tudo isso por meio das histórias que conta. As próprias ações contam uma história sobre quem somos e quem é divino, e como pensamos sobre a ação divina do mundo. Os atos de misericórdia e compaixão, por exemplo, contam histórias não ditas sobre nós e sobre a presença divina. But sometimes the religious action is a story, whether formalized storytelling, such as the Christian ritual of the Eucharist, or everyday storytelling by elders and wise ones. The characters and actions of the story shape the ideals and actions of those who listen. People come to see and understand the world through the stories they tell. Mas às vezes a ação religiosa é uma história. Seja uma narração formalizada, como o ritual cristão da Eucaristia, ou uma narração cotidiana feita por anciões e sábios. Os personagens e ações da história moldam os ideais e as ações daqueles que a ouvem. Pessoas passam a ver e entender o mundo por meio das histórias que contamos.
Summing up then, approaching the study of religion as a lived everyday practice invites all of us to think deeply about multiple dimensions of religious action. Rather than imagining religion as doomed to extinction in the face of modernization, we can ask about the diverse ways in which religious practice is present or absent in different kinds of settings. By moving beyond the notions of belief and membership that characterize modern religion in the global north, we can learn from the practices present around the world. Em resumo, abordar o estudo da religião como uma prática cotidiana, vivida, convivida, levando todos nós a pensar profundamente sobre as múltiplas dimensões da religião religiosa. Em vez de imaginar a religião como condenada à extinção em face da modernização, podemos nos perguntar sobre as diversas maneiras pelas quais a prática religiosa está presente ou ausente em diferentes tipos de ambiente. Ao ir além das noções de crença e filiação que caracterizam a religião moderna do norte global, podemos aprender com as práticas presentes em todo o mundo. To do that requires not just close attention to the action we observe, but also to awareness of the legal, cultural, and social situation in which that action takes place. The context sets the stage for what we see and what we don't see, for the opportunities available and expected, and the constraints within which religious action occurs. Para fazer isso, no entanto, é necessário não apenas prestar muita atenção à ação que observamos, mas também ter consciência da situação legal, cultural e social em que essa ação ocorre. O contexto prepara o cenário para o que vemos e o que não vemos para as oportunidades disponíveis e esperadas para as restrições dentro das quais a ação religiosa ocorre. I've suggested that those contexts can be grouped broadly into religious patterns that I've labeled entangled, established, institutional, interstitial, and post-colonial. And I'll warn you that I'm going to skip a bit here. Ok. Tenho sugerido que esses contextos podem ser agrupados amplamente em padrões religiosos que chamo de emaranhados, né, ou seja, agrupados, misturados, né, estabelecidos, institucionais, intersticiais e pós-coloniais. In much of the world, religious practice is entangled, not with the state, but with everyday life. There's no neat institutional separation that establishes an organized place for religious practice and then says that the rest of life is secular. The health of one's body or of one's livelihood is as much a matter of religious concern as it is a matter for doctors and economists. A maior parte do mundo, a prática religiosa está emaranhada, não com o Estado, mas com a vida cotidiana. Não há uma separação institucional clara que estabeleça um lugar organizado para a prática religiosa e consiste o restante da vida secular. A saúde do corpo ou sustento de uma pessoa é tanto uma questão de interesse religioso quanto uma questão para os médicos e economistas. Nor are these entangled contexts simply traditional or primitive. In the midst of very modern cities all over the world, people are utterly adept at living simultaneously in religious and everyday realities. Esses contextos emaranhados também não são simplesmente tradicionais ou primitivos. Em meias cidades muito modernas de todo o mundo, as pessoas são totalmente hábeis em viver simultaneamente em realidades religiosas e mundanas. The North Atlantic region, that has dominated the social science study of religion and shaped much of our expectation about where religion belongs, has largely been shaped by an establishment context. Here, there are legal entanglements between religious authorities and the state. There are taxes that are supposed to support religious life, official calendars of religious holidays, legal protection of religious sites, and religious registries of births and deaths. A religião do Atlântico Norte, que dominou o estudo das ciências sociais sobre a religião e moldou as expectativas sobre o lugar da religião,
foi amplamente moldada como um contexto estabelecido. Aqui, há envolvimentos legais entre autoridades religiosas do Estado. Há impostos que sustentam a vida religiosa, calendários oficiais de feriados religiosos, proteção legal de locais religiosos e registros religiosos de nascimentos e mortes. At their strongest, those legal entanglements can involve significant constraint. Some religious practices are simply forbidden and others required. Some people can build and maintain sacred sites, others can't. Some ways of dressing are required, some are prohibited. To imagine that people are freely choosing how to be religious in those kinds of contexts is a cruel misperception. Em sua forte mais forte, esses envolvimentos legais podem envolver restrições significativas. Algumas práticas religiosas são simplesmente proibidas, enquanto outras são obrigatórias. Algumas pessoas podem construir e manter locais sagrados, outras não. Algumas formas de se vestir são obrigatórias, outras são proibidas. Imaginar que as pessoas estão escolhendo livremente como ser religiosas muitas vezes uma percepção equivocada. In institutional contexts, as in the US and in many places where establishments have been modified, there are separate organized structures, recognized professionals, accepted legal regulations, and generally modern ways of doing things. Em contextos institucionais, como nos Estados Unidos e em locais onde os padrões foram modificados, há estruturas separadas e organizadas, profissionais reconhecidos, regulamentações legais aceitas em geral e maneiras modernas de fazer as coisas. Even when the religious sentiments of the population are quite weak, many of the old entanglements remain embedded in the culture, though, shaping everyday life and defining the range of religious options that are considered normal. Individuals may understand themselves as secular, but embrace a variety of traditions that link them with the religious history and practice of their community. Mesmo quando os sentimentos religiosos da população são bastante fracos, muitos dos antigos envolvimentos permanecem incorporados à cultura, moldando a vida cotidiana e definindo a gama de opções religiosas que são consideradas normais. As pessoas podem se considerar seculares, mas adotam uma variedade de tradições que as ligam à história e à prática religiosa de sua comunidade. Where religious establishments and institutions have loosened their grip, they create interstitial spaces, that is, places in the cracks of old structures. There are new forms sometimes growing there. Some of those cracks, though, are also places of spiritual experimentation, and where these are places where seekers experiment with a broad range of new ways of being religious and may label themselves spiritual but not religious. Quando as instituições e os institutos religiosos perderam o controle, eles criaram espaços intersticiais, lugares em brechas, nas brechas de estruturas antigas. Ali, às vezes, surgem novas formas. Algumas dessas brechas são os espaços de experimentação espiritual com os quais estamos tão familiarizados. Nesses espaços, os interessados experimentam uma ampla gama de novas formas de ser religioso e pode se rotular como espirituais, mas não religiosos. But some of those liminal spaces result from the displacement that happens when imported customs are adapted to new contexts. Whenever human populations are on the move, they take with them the religious practices of home, but they encounter new religious options in the place where they land. Whether they establish religious enclaves, leave religious practice aside entirely, or create new hybrid ways, their presence and history becomes a part of the religious landscape. Any nation of immigrants is constantly renegotiating where in that landscape the newcomers will fit. Os espaços limitados resultam do deslocamento em que os costumes importados precisam ser adaptados a novos contextos. Sempre que as populações humanas se deslocam, elas levam consigo as práticas religiosas de seu país de origem, perdão.
mas encontram novas opções religiosas onde quer que cheguem. Quer estabeleçam enclaves religiosos, deixem de lado a prática religiosa ou criem novas formas híbridas. Sua presença e história se tornam parte do cenário religioso. Qualquer nação de imigrantes está constantemente renegociando onde os recém-chegados se encaixarão nesse cenário. Nor should we forget the very particular mixture that's created in post-colonial contexts. Here, societies that were once dominated by an imposed colonial establishment are now creating their own versions of those colonial traditions, as well as bringing long-held pre-colonial practice into new settings. Tampouco devemos esquecer da mistura muito particular criada em contextos pós-coloniais. Sociedades antes dominadas por um padrão colonial imposto, estão agora criando com entusiasmo suas próprias versões dessas tradições coloniais, bem como as práticas pré-coloniais de longa data para novos ambientes. These are ideal types that describe some of the typical contexts we may find in the world, but wherever we are, there are questions of context to be asked about the opportunities and constraints surrounding religious practice. What's permitted, what is forbidden, where are religious traditions taught, where are religious traditions recognized and celebrated, in what times and places are they expected, and where do they seem out of place? Esses tipos ideais descrevem alguns dos contextos tipos que podemos encontrar no mundo, mas onde quer que estejamos, há perguntas a serem feitas, questões de contexto sobre as oportunidades e restrições que cercam as práticas religiosas. O que é permitido, o que é proibido, onde as tradições religiosas são ensinadas, onde as tradições religiosas são reconhecidas e celebradas, em que momentos e que lugares as práticas religiosas são esperadas, onde elas parecem estar fora de lugar. And in all of those contexts, there will be internal constraints based on gender, ethnicity, and social class. What women can do and choose to do is simply not the same as the patterns of religious practice we see in men. The practices of people at the bottom of the status hierarchy will almost surely differ from those at the top. There may or may not be room for non-binary people, and people always bring their ethnic and cultural selves to whatever religious practice in which they engage. Em todos esses contextos, haverá restrições internas baseadas em gênero, etnia, classe social. O que as mulheres podem fazer, escolher, fazer simplesmente não é o mesmo que os padrões da prática religiosa que vemos nos homens. As práticas das pessoas que estão na base da hierarquia de status quase certamente serão diferentes das que estão no topo. Pode ou não haver espaço para as pessoas não binárias, e as pessoas sempre trazem seu lado étnico e cultural para qualquer prática religiosa vivida que se envolva. So any notion that the study of lived religion is a matter of studying individual religion needs to be modified by all these sociological cautions. To assume an individualist perspective is to accept a kind of neoliberal presumption that religion, like everything else, is merely a choice of spiritual commodities on offer. It is to obscure the critical, legal, cultural, and social structures that shape the choices that are possible and expected. Qualquer noção de que o estudo da religião vivida é uma questão de estudo da religião individual precisa ser modificado por todas essas precauções sociológicas. Assumir uma perspectiva individualista é aceitar uma espécie de presunção neoliberal de que a religião, como tudo mais, é apenas uma escolha de mercadorias espirituais oferecidas. É obscurecer as estruturas legais, culturais e sociais críticas que moldam as escolhas que são possíveis e esperadas. Truly paying attention to all of this, to how contexts and social position vary, as well as to the multiple dimensions of lived religious practice, it's no easy task, but it is an enterprise well worth the effort. In the process, we may discover new questions to ask about the constraints and opportunities in different social contexts. We may also discover new dimensions of practice to add to that list,
or new ways those dimensions intersect with variations in the context of the practitioners. Tentar para o fato disso tudo, para como os contextos e a posição social que varia, bem como as múltiplas dimensões da prática religiosa vivida, não é tarefa fácil, mas é um empreendimento que vale o esforço. Nesse processo, podemos descobrir novas perguntas a serem feitas sobre as restrições e oportunidades em diferentes contextos sociais. Também podemos descobrir novas dimensões da prática para adicionar à lista ou novas maneiras de essas dimensões se cruzarem com as variações dos contextos dos praticantes. So it's work like yours that has inspired my own attempts to offer this new analytical perspective. And it's work like yours that will continue to enlarge our understanding of what it means to do religion. So I look forward to our conversation. Ok. Foi um trabalho como o de vocês que me inspirou minhas próprias buscas para oferecer novas perspectivas analíticas. É um trabalho como o de vocês que continuará a ampliar nossa compreensão do que significa fazer religião. Estou ansiosa para ver o que vocês têm para conversar conosco. I will explain to them that we have finished the first part. Então, pessoal, nós terminamos a primeira parte. Nós vamos agora abrir para perguntas. I'm saying to them that we are going to go to the second part now, that we are going to start doing questions. And I'd like to make to you the first question. Ok? Então, eu vou fazer para ela minha primeira pergunta, enquanto as pessoas se manifestam no sentido de fazer as suas próprias perguntas. Então, when I was a visitor at Boston University with Professor Katz, as we have already talked about, I had the opportunity to deepen my knowledge of mysticism. He's a specialist in mysticism. And I'd like to hear your thoughts on non-religious mysticism and non-affiliation. I will translate to them my question. No ano de 2021, quando estive como visitante na Boston University com o professor Steven Katz, tive a oportunidade de aprofundar os meus conhecimentos sobre mística. Gostaria de escutar suas considerações sobre a mística não religiosa e a não afiliação. Mysticism is often in many societies a tradition that people recognize, that certain people are expected to occupy a position as mystics. And Let me translate them. Ela está dizendo que o misticismo está muito presente em muitas sociedades e existem muitas pessoas que têm apresentam a necessidade de colocar sua posição como místicos. You can continue. So that's the first question I would ask about mysticism, is what its position is in the society that surrounds it. Então, a primeira pergunta que ela faria a respeito disso é aquilo qual que é o conceito de mística que as pessoas veem ao seu redor. And then one could ask all of the lived religion questions about the experience of encountering a mystical reality. About the embodiment and materiality and so forth of that experience, to try to understand better what people are actually experiencing and describing when they are having mystical experiences. Então, as pessoas vão se perguntar, né, tentar se posicionar diante daquilo que elas estão vivendo enquanto no que diz respeito à materialidade, à corporificação e o que isso significa em termos de misticismo, de mística, né?
you ask about mysticism and non-affiliation. Yes, Were you and speaking specifically about mystics who are not affiliated with a religious tradition? Or yes, just I want two to questions? No. In certain way, it's two questions. Ela está perguntando para mim se eu estava perguntando sobre somente os místicos não afiliados ou se os místicos sem religião. Na verdade, são as duas perguntas. Yes, my question is about non-affiliated and the the mysticism, the non-religious mysticism. Okay, so many people who are not affiliated with a recognized religious tradition pursue transcendent experiences of various kinds, often spoken of as mystical experiences. Muitas pessoas elas procuram, elas têm um posicionamento a respeito de experiências não místicas. Perdão, místicas e não afiliadas. Ok. And they will pursue those experiences in ways that that they've perhaps learned from a variety of other sources, from the internet or books. Eles vão perseguir essas experiências místicas em diversas origens, né? Não só em fontes diversas. So I think it would be an interesting set of research questions to study people who are seeking mystical experiences or writing about or claiming or talking about mystical experiences, and doing that outside of recognized religious traditions. Where are they learning how to do this? Where do those experiences fit in their lives? Ela diz que isso é uma pesquisa interessante de saber como que a mística ela vai se encaixar onde que ela se encaixa nos meios religiosos ou não religiosos e assim por diante, né? Como isso se torna de fato uma pesquisa interessante para ser feita. Looks like we have some other questions. Yep. A primeira pergunta de quem que é, Leandro? Por favor. Beatriz. Bom dia, pessoal. Bom dia, professora. Bom dia, Brasil. Primeiro, eu gostaria de agradecer pela fala da professora no nosso colóquio. Com certeza foi muito enriquecedor para todos nós. E a minha pergunta é mais a respeito dessa última fala da professora. A gente entende que os sujeitos estão inseridos em uma teia de significações que perpassam os marcadores de raça, classe e gênero, e, ao mesmo tempo, estudar a religião vivida, a religião no cotidiano, traz particularidades dessas vivências. Então, eu gostaria de saber qual atitude nós podemos ter para não cairmos em perspectivas reducionistas no nosso estudo. Okay. Vamos ver se eu consigo traduzir isso tudo. I will try to. First of all, she's congratulating by the thanking. She's happy with the lecture, saying that is good for her, for all of us. And the first thing she's asking is about the meaning that the people go through, the personal meaning of each person, and how we cannot make a reductionist approach for dos sentimentos, Beatriz, dos sentimentos, do significado, e o que você disse? Que atitude a gente pode ter para não cair em perspectivas reducionistas, tanto reduzindo esses indivíduos aos marcadores sociais, quanto reduzindo também a experiências extremamente individuais.
Okay, how we cannot social markers, how we cannot make a reduction for the social markers of and individual mark. How we can avoid this kind of behavior. Did you understand my question? I think so. Let me try. Yes. Sorry. Okay. Yeah. I think as sociologists, one of our challenges is to both to listen to an individual describe for us how they interpret what they're doing and what it Então, means. como socióloga, o papel do sociólogo é fazer a interpretação, né, de cada uma das situações e das pessoas como elas aparecem. But as Mas sociologists, we also need to look for the social patterns that are present in those interpretations. People don't make up their behavior completely all by themselves. então, como socióloga, ela tem que verificar, né, como os padrões que estão estabelecidos naquele determinado contexto, né, porque as pessoas não são elas não apresentam tão somente as questões individuais, mas a influência dos padrões que estão estabelecidos naquele contexto social. Então, ela não pode fazer a separação de uma coisa e de outra. The important thing in doing the kind of research I'm talking about is that we don't start with a set of categories that we think everybody has to fit into. Então, a gente não pode começar, como pesquisador, a estabelecer uma série de categorias que a gente precisa encaixar as pessoas nela, né? Você não pode partir das categorias. Acredito que ela vai dizer que tem que partir das pessoas. E quem continua? We try to look for the patterns that are emerging in their action and in their interaction. Então, é aquilo que eu falei, ela vai buscar, né, aquilo que surge nos padrões sociais que estão estabelecidos pelas pessoas e não no contrário. Ok? Responde sua pergunta? Responde sim, muito obrigada. Ok. A próxima pergunta é de quem? Leandro? Você está de mão levantada? Bom dia, gente. Brasil, eu gostaria que primeiro você expressasse para ela a nossa gratidão, em nome do grupo de pesquisa, de tê-la aqui conosco e, mais do que isso, dizer para ela que nós temos nos orientado muito pelos trabalhos dela, pelas perspectivas que ela tem colocado, e a nossa noção de religião vivida hoje está muito baseada naquilo que ela tem apresentado, e que o nosso esforço agora... Vai devagar, porque senão... Leandro, he's one of the organizers of this event here. He's very glad for you to be here, and he's saying that is very important. And what he says that this group of study is seeking all your studies, and they are basing all their researches on your work. O que mais, Leandro? E que os nossos trabalhos têm se utilizado das perspectivas que ela tem colocado, das dimensões, para investigar a realidade religiosa aqui do Brasil. E nos parece que serão muito úteis para fazer essa avaliação. He says that they are using your standards and applying your standards here and the research in Brazilian reality in a practical, empirical way. I will very much look forward to seeing the results of your work. Ela falou que ela está muito ansiosa para poder ver o resultado desses trabalhos. Sim. E minha pergunta, bem breve, o que ela poderia nos dizer sobre questão de método? O que ela acha imprescindível quando nós tomamos por uso a abordagem religião vivida, quando nós nos orientamos pela religião vivida, ao pensar nosso trabalho no campo?
que ela considera fundamental para aqueles que fazem uso da abordagem, pensando numa questão mais metodológica, do processo de produzir conhecimento. Now the question itself, he wants to know about the method and what about living religion. What do you think is fundamental to apply in an empirical way in the field? What do you think it's fundamental to apply based on your standards? I think one of the exciting things about this perspective is that there are so many different methodological tools that can be used. Então, existem diversas ferramentas. Sorry, it's better to short periods yet. Sure. Ela diz que o que é interessante nesse processo, né, que é importante utilizar existem diversas ferramentas para serem usadas para atingir o que você perguntou. Continue, please. Probably the most common would be interviews, speaking with people individually about their everyday experience, but Então, also a mais importante observation. a mais importante que ela entende, inicialmente falando, é conversar com as pessoas, fazer entrevistas e conversando sobre o que elas de fato vivem na sua individualidade, no seu dia a dia. But one could observe practices in places that people have identified as religious or sacred sites. Então, como que ela vai fazer a observância religiosa, ou seja, como que ela pratica a sua religião nos seus lugares específicos, na vida real, ali no dia a dia dela, como que ela aplica isso. Então, primeiro a entrevista, depois uma observação prática de como que ela faz isso. But one could also analyze social media posts or art exhibits or all kinds of other data. Então, ela falou, inclusive pode ser observados via internet, por exemplo, os posts que são feitos dessa comunidade, as expressões artísticas que elas vão fazer, e todas as expressões exteriores que esse grupo, essa pessoa está trazendo, né? Ou seja, são expressões da religiosidade dela. Ok. Next, a próxima pergunta agora é Bruno. Olá, bom dia. Eu acho que a Ana Paula estava na minha frente. Eu acho que ela voltou, se ela quiser falar. Tá. Não, já que você está falando, Bruno, vamos seguir. Então, tá bom. Aí eu sigo a sequência aqui. Beleza. Eu queria entender sobre, ao trabalhar as narrativas religiosas, né, que é uma das partes que a professora traz, normalmente há um vício nosso de fazer as interpretações teológicas dessas narrativas, né? A gente foca nos significados e a gente categoriza em crenças, né, essas histórias. Como que a gente poderia trabalhar essas narrativas a partir da religião vivida, né? Sejam elas faladas ou escritas, né? Quais os aspectos importantes que a gente precisa perceber nas histórias que são contadas, para além, né, do registro da crença teológica, né? Okay. What he's saying that we are accustomed to use the theological narratives of the people. We are accustomed to see in a theological way. So how we can skip this theological view and go behind the scenes? I was asking you about this, how we can go behind the scenes and pick up what's really important in terms of sociology. Well, one of the most important things to do probably is to move past analyzing official texts and interviewing religious officials and talk to the ordinary people.
You mean to skip the institutions and go directly to the people? Is it? Yes. Okay. I wouldn't. Okay. I wouldn't say the institutions are not important, but No, yeah, understand. Yes, but the vantage point that we want to get at is from the pews, from the ordinary people. A primeira coisa que ela está dizendo, né, que é importante é ir direto nas pessoas, né? De certa forma, esquecer um pouquinho quais são os textos, vamos dizer assim. Aí eu perguntei assim para ela se era para bypassar, né, as instituições. Ela falou, não, as instituições são importantes, mas é importante escutar antes de se basear nos textos, ir direto nas pessoas. O que as pessoas, em termos de religião vivida, elas captam disso? I think one of the most interesting things to do in interviewing ordinary people who are a part of a religious community is to ask them to tell stories, about what is most significant to them, about how they experience the rituals, what rituals are important to them and why they're important. Ok. Então, ela está dizendo aqui, né, que uma das formas mais bacanas, mais interessantes de fazer esse tipo de abordagem é de pedir para as pessoas contarem suas histórias pessoais, as histórias das suas vivências, como que ela vivenciou cada um desses fatos religiosos na sua comunidade, como que ela assim, porque eu tenho que tomar cuidado para não interpretar a resposta dela e dizer só o que ela disse, de dizer aquilo que as pessoas têm para contar de uma forma mais informal a respeito da vivência dela na comunidade. Let's leave it there and get another question or two in. Ok. Ela está pedindo para mais uma pergunta ou duas. Então, você disse que a Ana Paula tinha saído e entrado, né? Ana Paula. Olá, bom dia, pessoal. Então, eu queria perguntar, assim, na verdade, qual que seria a diferença, tanto conceitual quanto metodológica, se há uma diferença entre a perspectiva da religião material e a religião vivida. Então, eu tenho estudado mais sobre a perspectiva da religião material e muitos conceitos são próximos. Muitas categorias, na verdade, são próximas. Eu queria saber se há uma diferença entre essas duas propostas, né, metodológicas e conceituais dentro dos estudos de religião. Talking about methodology, Ana Paula is asking to you about material religion and lived religion. If this category, because she's studying, making her research through material religion, not through lived religion. And she wants you to establish the differences between these categories, between just two approaches. If there are differences or not between them, if there are differences, what these differences are. I don't think there are real differences at all. I think for me, materiality is one important dimension of lived religion. So I'm actually interested in those other dimensions as well, but the material is clearly one of the most important things for us to pay attention to if we're paying attention to how people actually experience their religion. Ela está dizendo que ela não vê realmente uma grande diferença entre materialidade ou a religião vivida, mas que ela falou que realmente a religião, a materialidade, ela é muito importante, ela é muito significativa
pro processo, mas é que, de fato, ela realmente não vê nenhuma outra, nenhuma diferença significativa entre uma coisa e outra. So do you believe that if she studies through living religion, and through materiality, is she going to have the same results? Yes. Okay. Let me tell this for yeah. for her. Yeah. I will explain for her that this sub-question of yours. Porque eu perguntei para ela, no final das contas, se você pesquisar pela materialidade ou pela religião vivida, se você vai alcançar os mesmos resultados. Por enquanto, ela disse sim, agora eu vou ver o resto. Yes, but... One of the things I argue in the book is that not every research project is going to focus on all of the dimensions of lived religion that I outline. Each one is likely to start with a particular angle, whether it's emotion or narrative or materiality. In your case, materiality is your entry point, your angle of vision into lived religious practice. Ela está dizendo que, inclusive, o seguinte, ela diz no livro dela, né, que você não vai conseguir abarcar toda esse processo no seu processo de pesquisa, você não vai conseguir abarcar todos os aspectos, né? E a materialidade é o que ela fala, é só a porta de entrada para poder alcançar os objetivos que você pretende, ok? One more point on that. One of the most interesting methods for approaching the materiality of religion is photography. Let me say that. Ela diz, inclusive, que mais um ponto, que uma das formas de fazer essa abordagem, né, de acessar a materialidade em termos de método é a fotografia, photography. Asking people to photograph important objects or places, and then tell the story of what goes on in that place and why is it important and what do you experience in that place or with that object, is a really useful technique for getting at those experiences. Okay. Que ela está dizendo que é o seguinte, você pedir para as pessoas tirarem fotografias de objetos, de lugares, etc., é uma técnica muito eficiente no processo de identificação daquilo do que elas querem dizer sobre o que elas estão dizendo. It's emotional when you take a picture, you picking up an emotion. Eu estou dizendo aqui para ela que é emocional, né? Você tira uma fotografia daquilo que é importante para você. You take a picture of what you think it's important for you, so it touches you. Ok? Brasil. Yep. Bem, eu gostaria que você dissesse à professora em nome do nosso grupo de pesquisa, digo aqui para todos os colegas, infelizmente não poderemos seguir com as perguntas, mas que é uma alegria muito grande recebê-la. E gostaria que você explicasse à professora que este é um evento organizado por estudantes de doutorado, e que isso, né, marca e dá uma característica muito especial para o que nós fazemos aqui. O agradecimento a ela e dizer que nós estamos muito animados, né, com a continuidade dos estudos sobre religião vivida. Okay. Professor Flávio Senra is the professor responsible for this group, but this event has been organized by the students, the PhD students. All of them are doing researches, and these researches are based on the living religion. All the people here, the most part of the people here are doing the research here. And in name of the group, he's saying that everybody here is very happy because you are here with us. And I'd like to apologize by my poor English, because on one day it's going to reach the point that I can't make all the translations in a good way. But everybody here is really happy with your time and
we need to emphasize that all here are PhD students, so we are creating a new. You did not say that, Flávio não disse isso, but what I want to say that we are creating new researchers on living religion. Estou dizendo para ela que a gente está criando novos pesquisadores all good researchers, né? Bons pesquisadores em religião vivida. Okay? I'm thrilled to hear that. I'd like you to make your final considerations, Flav. Yeah, so your final considerations, please. Your questions are really very helpful questions, and I am looking forward to hearing what you learn as you are exploring. I'm sure what must be very interesting and varied settings, and what you will contribute is important new understanding of what lived religion, especially in Brazil, looks like. Ela está dizendo que as perguntas que vocês fizeram são muito interessantes. Ela está realmente ansiosa para ver os resultados que a gente vai alcançar nesse processo, especialmente no Brasil, né? Que ela está looking forward, né? Ela está ansiosa de ver o quanto o trabalho dela foi useful. Sometimes I have difficulty to understand, but I can't translate. O quanto que isso foi útil para essa apresentação, o trabalho que ela tem feito para todos vocês. So, thank you. Thank you very much. I hope you have a wonderful day. And have you already reached the Thanksgiving date? Soon. I hope you will have a great Thanksgiving. I don't know if your religion embraces Thanksgiving, but I know that's very important. Everybody embraces Thanksgiving in the U.S. Ok. Eu estou falando para ela que estou desejando para ela um bom dia de ação de graças, que isso é muito importante para ela, que ela está chegando nesse dia. E aí eu perguntei se, por questão de religião, se ela abraçava, ela falando todo mundo nos Estados Unidos abraça o ação de graças Thanksgiving Day. Ok. Quer terminar, falar alguma coisa mais, Flávio? Não, como combinado, você conclui. Ok. So, we are glad to have you here. We are now finishing our work, and I'm looking forward to have the opportunity to be with you once again in the future. I hope so. Então, pessoal, eu estou agradecendo a ela, né, dizendo para ela que espero podê-la vê-la em outra oportunidade, e é com muito prazer que a gente encerra. E agora eu gostaria de lembrar a todos, né, que a próxima atividade, né, vai acontecer às 14 horas, né, a mesa do Gustavo Morello, da Boston College, e o Hugo Rabia, da Universidade de Córdoba, às 14 horas, no mesmo link, né? Ok. Sim. Ok, thank you very much. See you in the future. Bye-bye. Bye-bye. Ok, obrigado, gente. A gente agradece muito e nos vemos às 14 horas. Muito obrigado a todos. Obrigado, Brasil.